E aí pessoal, tudo bom? Ultimamente eu tenho falado muito lá no Instagram sobre orçamento, né? E eu queria mostrar hoje para vocês aqui o que uma ferramenta de gestão de finanças pessoais tem a oferecer no que se refere ao orçamento, tá? O que ele tem de recursos e como é que a gente enxerga o nosso orçamento, como é que a gente melhora ele e como é que é esse processo recursivo, né? Essa coisa da melhoria constante do orçamento. Vamos mostrar aqui em linhas gerais como é que isso funciona numa ferramenta como o Microsoft Money, tá bom? Então, aqui basicamente a ferramenta tem inclusive uma seção de planejador de orçamento. Eu vou dar uma passada aqui em linhas gerais, tá? Bom, a gente começa pelo rendimento. O que eu quero enfatizar aqui? Aqui você vai cadastrar todas as suas entradas, todos os recebimentos que você tem, sejam eles recebimentos firmes, como salário, que é todo mês e tal, e outros que são ocasionais. Tá aqui uma coisa que é importante a gente entender, né? Esse conceito do mensal e do ocasional, tá? Por quê? Porque o ocasional, o que é? É uma coisa que não é todo mês. Então você pode ter um agendamento disso aqui, né? Vamos dar uma olhada aqui. Tá vendo? Então, para esse cara aqui, você tem 13º aqui, a parcela 1 e a parcela 2. Você tem só 2 vezes isso aí, tá? Não é mensal. Já o salário, ele é mensal, né? Ó, frequência mensal, tá bom? Bom, então a gente viu aqui a parte de recebimento. O Money tem outros recursos, como por exemplo, você poder cadastrar aqui uma parte de contribuições e a poupança de longo prazo, investimentos de longo prazo. Ele tem também esse conceito aqui, de você formar um fundo de despesas ocasionais, ou seja, é um dinheiro que você vai guardando para cobrir o que seriam as nossas despesas ocasionais, tá certo? Ou seja, são aquelas que não são mensais, tá? Tem uma outra parte aqui de débito que eu não vou me ater agora. Despesas. Então tá aqui, tá vendo aqui, ó. O IPVA, por exemplo, é um exemplo de uma despesa ocasional. Ela é uma vez por ano, não é toda hora, né? Não é todo mês. Todo mês você tem, por exemplo, combustível, tá certo? Então, quando a gente vai falar de orçamento, o que a gente tem aqui? Você tem um total nesse exemplo aqui, de R$ 5.262, que é uma despesa mensal. E você tem despesas ocasionais que somam no ano R$ 7.420, tá vendo? Então, quando a gente preenche isso tudo aqui, daí a importância de você conhecer as suas despesas, né? Que você vai tender a cadastrar isso aqui, tudo que você se lembra, né? E aí quando você vai depois conferir no fim do mês seguinte, você vai ver, opa, o que eu não previ? Dá para prever? Dá para estimar alguma coisa? E assim você vai melhorando isso aqui cada vez mais, tá certo? Parte desse processo aqui para fechar o planejador, o que ele tem? Ele te mostra aqui um resumo mensal. O que é o resumo mensal? Ele pega todas as despesas mensais e demonstra para você aqui, bem como os rendimentos, tá vendo? Então você recebeu, tem uma previsão de receber 8.100, você guarda um dinheiro aqui, desses 8.100 você reserva para uma poupança de longo prazo 2.180 e para despesas ocasionais 300. Então você tem na prática líquido para honrar suas despesas 5.620. Atualmente as despesas mensais somam 5.262. O que acontece aqui? Você tem um saldo ainda de R$ 358, teoricamente, tá certo? Isso daí é um orçamento, né, coerente, né? Isso é o nosso ideal, ou seja, conseguir com o dinheiro que você recebe todo mês, você conseguir poupar, investir, montar um fundo de reserva e ainda assim conseguir pagar suas despesas todas. E ainda se sobrar, melhor ainda, tá bom? Bom, pessoal, e o resumo anual? O resumo anual, o que ele faz? Ele quer saber se no ano você também fecha os teus números. Por que isso? Porque você tem a questão de receitas ocasionais
e despesas ocasionais, que aqui no exemplo da gente dá 7.420. Por acaso, a gente tem aqui uma receita ocasional de 14 mil, então provavelmente não vai dar problema nenhum só de olhar, tá vendo? Mas vamos acompanhar como é que ele faz aqui. Ele projeta aqui, tuas receitas mensais ao longo do ano, ou seja, multiplica por 12, soma com o ocasional do ano, tá? E tem aqui um valor líquido, tá certo? Dos recebimentos que você tem para honrar suas despesas anuais, tá certo? Aqui no meio do caminho, ó, ele projetou aqui quanto que você vai ter de dinheiro investido ao longo do ano, quanto é que ficou tua reserva, teu fundo de reserva para despesas ocasionais, tá vendo aqui? E com essa grana toda aqui, né, você vai cobrir as tuas despesas anuais, tá certo? E como é que isso daí está representado aqui, ó? Ele pegou esse mesmo número, repetiu aqui, e você pegou também, ó, o fundo de despesas ocasionais, botou aqui para somar, então ele compôs os dois, e com essa grana você tem que conseguir honrar suas despesas mensais, que estão projetadas aqui para 12 meses, e as despesas ocasionais, que estão aqui representadas por 7.420. No nosso exemplo aqui, ó, teve uma sobra de 6.551. Essa grana aí você pode fazer um monte de coisa. Você pode fazer uma viagem, você pode fazer um Natal bacana, dar aqueles presentes melhores, pode pegar essa grana e reinvestir, ou fazer um misto dos dois, tá certo? O seu fundo de longo prazo. Então, isso aqui, gente, é a ferramenta que o Microsoft Money te oferece para te ajudar a montar um orçamento com sucesso, né? Como é que você sabe que foi montado com sucesso? Quando você tem saldo aqui, tá certo? Quando sobra dinheiro e pelo menos empata, tá certo? Mas, tá, aqui eu montei meu orçamento inicial, maravilha. E como é que a gente faz o ajuste fino disso? A gente faz o ajuste fino disso comparando mês a mês o que está acontecendo. Então, por exemplo, a gente pode vir aqui em relatórios, tá? E tem essa opção aqui, por exemplo, um relatório pronto. Como anda meu orçamento? Olha, aqui para o mês 7, nesse exemplo aqui, que é uma base muito bagunçada, tá, gente? Não leva isso aqui ao pé da letra. Mas você nota que você tem aqui, ó, uma coluna para o orçado e uma coluna para o realizado. Então, aqui na mensalidade escolar, ó, não teve surpresa, tá vendo? Não teve diferença. Teve outros gastos em educação aqui, ó, de R$ 41,67 que não estavam, perdão, ao contrário. Na verdade, aqui você tinha orçado R$ 41 para alguma coisa que não aconteceu no mês. Ok, você vai dizer, opa, está errado o meu orçamento? Não necessariamente. Pode ser que no mês seguinte venha em dobro, sabe-se lá, né? Um outro exemplo aqui, diversão. A gente tinha orçado aqui R$ 490, tá certo? Por enquanto, no mês de julho, no caso, gastou só 290. Então, gastamos a menor R$ 200. Se isso aqui ficar se repetindo, a gente pode pensar que esse valor aqui está superestimado. Então, a gente pode reduzir isso aqui e a grana que a gente está deixando de orçar, a gente pode alocar em outra despesa que pode ter aumentado, ou a gente pode aumentar a parcela que a gente investe, tá certo? A ideia é essa, ou seja, o trabalho recursivo mensal é isso, é tirar um relatório como esse todo mês e ficar analisando o que variou para cima e para baixo, tá certo? Então, por exemplo, aqui, ó, teve num totalizador aqui de todas as outras despesas que não estão detalhadas aqui, que é uma configuração do relatório, você gastou R$100 que não estavam previstos. Então, se isso aqui se tornar recorrente, você tem que pensar em descobrir que despesa é essa e fazer uma previsão no seu orçamento para isso, de maneira que esse valor aqui da diferença seja sempre tendendo a zero, ou seja, para que o seu orçamento fique cada vez mais perfeito, tá bom?
Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham tido uma ideia do que é um orçamento ao vivo, né, usando uma ferramenta de gestão, e espero que vocês tenham a percepção de que não tem nada demais, não é nenhum bicho de 7 cabeças, ninguém precisa ficar assustado com isso aqui, que não tem mistério nenhum. Depois que você cria o hábito, isso daí vai no automático, tá? Isso aí vai ser uma rotina mensal sua para acertar os ponteiros aí e achar o caminho aí no meio da selva financeira, tá bom? A gente se vê. Valeu!